Olá, tudo bem? Queria trazer, na verdade, mais do que uma palavra, um pequeno testemunho de algo que aconteceu comigo. E também é aquilo que fica de lição, né? Eu já vivi isso em outros momentos, mas isso tá bem fresco agora. Eu falei, preciso compartilhar isso porque é realmente muito importante. Em João 8,32, Jesus diz: "E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará." Ali ele tá num contexto um pouco diferente daquilo que eu quero trazer hoje, né? Ele tá falando aqueles que não creem que ele é filho de Deus. Diz que vocês também não são filhos do meu pai, pois se não saberiam. Mas o que eu quero contar é que eu tive algumas dúvidas, alguns questionamentos em relação a umas coisas pessoais aí. E eu queria ter um direcionamento do que fazer, de como agir naquela certa área. Enfim, eu vinha orando, pedindo uma resposta, um direcionamento, porque eu queria agir da forma correta, né? E daí um dia eu dormi e quando eu acordei de manhã, eu acordei me lembrando de algumas passagens da Bíblia e do que aconteciam naquelas passagens, né? De como procedia a história, né? Lembrei do que aconteceu e eu fiquei pensando assim, a importância de nós conhecermos a palavra, né? Muitas vezes a gente fica buscando respostas, até às vezes fora ou através de outras pessoas, mas a maioria, se não, né, das respostas que a gente busca, elas já foram dadas e elas estão aqui. Então, eu fiquei pensando assim na importância da gente ler e conhecer a Bíblia, porque quando for necessário, o próprio Espírito Santo, ele nos traz à memória aquela passagem que a gente precisa da resposta e do direcionamento naquele momento. Então, aquelas passagens que me vieram à memória me trouxeram a resposta que eu precisava, me ajudaram a ter entendimento de como eu devia agir, de como eu devia proceder. Só que assim, se a gente nunca leu a Bíblia, se a gente não conhece, como é que o Espírito Santo pode também nos ajudar, né? Então, nós somos aqueles que temos que dar o primeiro passo e ter as ferramentas, né? Então, realmente, eu acho que é muito importante a gente pegar a Bíblia e conhecer ela inteira, sabe? Ler ela. A gente precisa decorar ela, né? Claro, é muita coisa, ela é muito grande, mas é importante a gente ter conhecimento dela, porque às vezes não é que eu vou saber, e qual passagem tá onde. Por exemplo, me veio muito forte essa passagem, né? Diante dessa situação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que eu não lembrava em qual livro onde estava escrito isso. Então eu fui lá, busquei na internet, digitei o versículo e apareceu para mim ali, João 8,32. E eu abri aqui, li, conferi tudo certinho, era isso mesmo, pude compartilhar. Então, é como quando a gente aprende algo quando é criança, ou lê algo por aí, ou vê algo por aí, em algum momento precisa daqui, fala, eu sei onde tem isso, eu sei onde tem aquilo. Dessa mesma forma, né, o Deus pode estar agindo através do Espírito. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês, e realmente é um instrumento que não foi a primeira vez, senão que muitas vezes me ajudou a tomar decisões, a ter entendimentos, e eu já vi até através de alguns erros. Depois eu pensei, nossa, estava escrito aquilo ali e eu segui outras coisas, eu segui conselhos, eu segui... Enfim, se eu tivesse seguido à risca o que estava ali na Bíblia, porque eu já tinha a resposta, já tinha a instrução, talvez eu não tinha passado por aquilo. Então, de todo coração, essa palavra hoje é um conselho de amiga também, para a gente conhecer a verdade, e a verdade vai ser o nosso instrumento, instrumento de defesa, de caminhar correto, de às vezes evitar muitos males nas nossas vidas e de ter a resposta correta, uma resposta íntegra para o nosso agir, muitas vezes nos dá a direção. É isso, um beijo super grande para todos vocês.